E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Verdão, que hoje se prepara para enfrentar aí o time do Red Bull Bragantino. Lembrando que o Palmeiras é o líder da competição, uma vitória do Palmeiras hoje e um tropeço do seu principal adversário nessa briga. O Palmeiras pode sim sacramentar praticamente já uma taça na mão do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, muita calma nessa hora, eu já pode estar confiante. O que é que vocês acham? Primeiro eu quero mandar também um abraço em especial aqui para a galera do Rio Grande do Sul, a galera de Minas, a galera do Rio Grande do Norte, a galera do Pará, tá? O pessoal do Piauí também, que sempre tem comentado aqui no nosso canal. A galera também do exterior, como Bolívia, como Portugal aí, também sempre comentando aqui no nosso canal. Se você também quer receber um salve em especial aqui no nosso vídeo, é só comentar aqui a cidade e o estado de onde vocês estão falando. No próximo vídeo a gente vai estar trazendo um salve para vocês. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Palmeiras que deve repetir a formação do último final de semana, com exceção da entrada de Vitor Roque, que agora não está mais suspenso e está à disposição do Abel. O líder do Campeonato Brasileiro com 58 pontos entra em campo hoje à noite contra o Red Bull Bragantino. E o Palmeiras vem de sequência avassaladora na competição. Nos últimos 10 jogos, venceu 8, empatou 1 e soma apenas uma derrota. Jogando em casa, então, o time do Abel Ferreira pode ser chamado de máquina. 5 vitórias, 18 gols marcados. É sempre muito importante, né? Nós conhecermos cada vez mais nosso campo, entrosarmos, jogando com a velocidade do nosso campo. Então, fazer pontos aqui, ter a confiança sempre de jogar em nossa casa e saber que é um ponto forte nosso. O desafio é bater o Massa Bruta com desfalques importantes. Assim como no jogo passado contra o Juventude, Abel não deve contar no time titular com jogadores que foram chamados para a data FIFA. Gustavo Gomes, Emi Martínez, Facundo Torres, Flaco Lopes e Aníbal Moreno. O jogo contra o Bragantino é um jogo muito difícil. Eles sempre colocam muita dificuldade para nós nos jogos, mas nós estamos num momento muito bom. Nós respeitamos muito a equipe deles. Kelvin é mais um que não entra em campo, segue em tratamento. Já Sousa participou de todo o treinamento e deve voltar a ficar à disposição. Só que o principal retorno é dele, Vitor Roque, que cumpriu suspensão e está de volta aos titulares. O Tigrinho vive momento único. 8 gols nos últimos 8 jogos. Tirando a volta do 9, o restante da equipe deve ser a mesma que enfrentou o Juventude. O Everton no gol, Giai, Murilo, Micael e Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Rafael Veiga e Vitor Roque no ataque. O Bragantino é o 9º colocado com 36 pontos e vem de vitória. Quer chegar a 4 partidas sem perder. Assim como o Palmeiras tem alguns desfalques importantes. La Quintana, que estava com a seleção do Uruguai, Bruno Gonçalves e Davi Gomes, seguem em transição física. Isidro Pita, principal atacante da equipe, é outra dúvida para enfrentar o Verdão. Por outro lado, Eduardo Sacha está recuperado e deve ser titular. Provável time de Seabra é com Cleiton no gol, com Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Juninho Capixaba ou Vanderlan, Gabriel, Matheus Fernandes e John. E no ataque, Borbas, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. E certamente que a gente precisa, vamos dizer, potencializar ainda mais esse nosso estilo de jogo, que é 1-2, às vezes a saída de bola, 1-2, 3 passes, já tá lá no ataque. Acho que isso a gente precisa potencializar, trabalhar ainda mais, mas a gente sabe também que não é fácil, que tem uma equipe pelo lado de lá também trabalha e acaba estudando a gente, mas tentar cada vez mais trabalhar para conseguir colocar dentro de campo essa conexão que a gente tem, que é muito boa também. Ale Duez pesa a favor do Massa Bruta. Vanderlan, Gabriel, Fabinho, Matheus Fernandes, John e Fernando já passaram pelo Palmeiras e estão à disposição de Seabra para a partida de hoje à noite. Opções não faltam para ela aparecer. O Bragantino vem de um jogo com vitória, porém polêmica junto, diante do Grêmio, equipe de arbitragem afastada, e o Palmeiras fez o jogo atrasado diante do Juventude, mais um 4-1 para conta, confiança lá em cima e liderança assegurada, Edu. Liderança e um jogo duríssimo, né, Renato? Porque a partir de agora, cada um com seus interesses, um brigando para Libertadores, outro pelo título, outro por rebaixamento. Mas o que a gente imagina e espera, a questão da postura que o Palmeiras vem tendo no Allianz Parque. Então, se o Palmeiras mantiver essa atitude, essa postura, vai ser um jogo que o Palmeiras possa transformar até fácil.
mas a gente sabe que o Bragantino, com o seu treinador, o Fernando Seabra, que monta muito bem as suas equipes, né, vai tentar fazer algo diferente, porque sabe, jogando dentro do Allianz Parque, esperando o Palmeiras, vai ser difícil. Então, de repente, ele vai ter que tentar agredir um pouco mais, mas o Palmeiras tem as suas armas. O Rafael Veiga entrou fazendo agora, mantendo um nível bom. É isso que é gostoso de ver, um jogador que tem uma história dentro do clube, é campeoníssimo, então isso é muito legal ver. E o Abel está tendo opções agora, né? O Sousa retornando, o Vitor Roque retornando da suspensão. Então eu espero que o Palmeiras possa manter aquela intensidade e também uma vitória para seguir no campeonato. E na defesa a gente viu o Bruno Fux se revezando como zagueiro e primeiro volante, funcionou bem diante do Juventude. Cicinho, o Palmeiras mostra força no momento que é fundamental no Campeonato Brasileiro, reta final, é uma liderança agora isolada e vai com tudo para cima do Bragantino. Exatamente, e o Palmeiras ele chegou num patamar que nós que estamos acompanhando, os times que o Abel tem escalado, a gente acha, eu acho que atingiu o limite, mas o Palmeiras, ele renova, né? Parece a cada jogo, assim, é uma motivação diferente. E o mais importante de tudo, o treinador não deixa os jogadores se acomodar. Então, assim, o Palmeiras entra em campo hoje, se tiver um ou outro jogador acomodado, como aconteceu no Clássico, o Abel não tem problema nenhum em tirar no intervalo e colocar outros caras que querem. Então, assim, imagina, você tem um Maurício no banco que todos os jogos que entra bem. E ainda não é considerado titular. Então, assim, o Palmeiras é essa equipe a ser batida e é difícil você pegar o Palmeiras sonolento. Do outro lado tem um Bragantino que acaba oscilando, né? Faz grandes jogos e também depois vem aquela sonolência. Então o Bragantino precisa entrar ligado hoje para não passar vergonha. Ronaldão, você tem alguma dica para o Bragantino conseguir vencer em pleno Allianz Parque nesta noite? Tomar um grande cuidado, né? O sinal de alerta ligado para o Bragantino, porque o script do filme, a escrita do filme, ela já foi feita. Na rodada passada, favoreceram quem? O Bragantino, com um pênalti que ninguém falou. Agora o Bragantino não reclamou. Será que vai reclamar hoje da arbitragem, o Bragantino? Isso que eu vou querer ver amanhã. O Palmeiras, você falou aqui que foi favorecido também pela arbitragem. Quem foi favorecido? No clássico contra o São Paulo. O Palmeiras, né? Foi favorecido. É. Então, e o Bragantino também foi. E depois, na outra rodada, o Palmeiras foi favorecido mais uma vez contra o Juventude, jogando em casa. Por quê? É porque o campeonato tá assim desse jeito. Por quê? Um campeonato... O pênalti que seria dado e que não era pênalti retirado. Um campeonato que se o vencedor não for o Flamengo, tem alguma coisa errada. A verdade é essa. Tem o Flamengo jogando? Tem alguma coisa errada aí. E olha, esse filme, o Bragantino que abre o olho, hein? Não vai poder reclamar, porque já foi beneficiado também. Quem também falou a respeito do time do Palmeiras foi a galera aí do Puxeta, novo programa da ESPN aí. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante também, as análises que eles trouxeram aí a respeito do Verdão. Agora mudando, vamos fazer a ponte aérea aí, né, Rio-São Paulo, porque às 7 horas o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, né, o Joelo no duelo no Allianz Parque. E aí tem algumas coisas que eu queria falar com vocês. A dona Leila, tia Leila, fretou, né, o avião ali pra tentar trazer o Aníbal Moreno e o Flaco Lopes o mais rápido possível, pra ver se dá pra contar com a rapaziada hoje. O Palmeiras, ele é assim, amplamente favorito, não existe nenhuma hipótese do Bragantino aprontar um pouquinho no Allianz Parque hoje? Não é um Zero? O Palmeiras tem muitos desfalques ainda. Apesar do esforço da Leila, vai buscar o Flaco e o Aníbal, eles vão ficar no máximo no banco. O Flaco a menos de 20, jogou ontem, acabou o jogo 11 da noite. O Flaco jogou 60, 65 minutos, o Aníbal jogou um tempo inteiro. O Gomes não vai jogar também, o Gomes jogou na Ásia ontem pela manhã. Aí não dá, né? O Emi Martínez foi titular pelo Uruguai, o Facundo foi titular também. Então o Palmeiras praticamente pode ter o mesmo time que jogou contra o Juventude. A única mudança é o Vitor Roque, que volta de suspensão, no lugar do Bruno Rodrigues. Só? Não, sim, mas... É o necessário? O Marcel tá muito drink no alcoólico hoje, cara. Tá muito Mas assim, o Bragantino não é o Juventude. Não sei o quê. Cara, o Bragantino não é o Juventude. O Juventude é muito fraco, é um time muito fraco. Certo. O Bragantino não é o Juventude. Você acha que o Palmeiras não tem condições de jogar do mesmo jeito que jogou contra o Juventude, contra o Bragantino? Você acha que vai sofrer, vai ser ameaçado? Não tem, mas o Bragantino é mais forte, né? O Bragantino tem mais força, né? O Bragantino é mais forte do que o time do Juventude. O time do Juventude entrou em campo contra o Palmeiras querendo perder de pouco. Mas a questão é a seguinte, Marcel. O Palmeiras empatar o jogo hoje é zebra. Mas então, cara, a liderança tem isso. Perder é zebraça. Uma zebraça se o Palmeiras perder o Bragantino. Os últimos 10 jogos do Bragantino são só 2 vitórias, tá? A última foi contra quem?
Contra o Grêmio. Foi contra o Corinthians? Não, foi contra o Grêmio. Contra o Grêmio agora, né? Contra o Grêmio Foram agora. 2 vitórias em 14 jogos. É isso. Mas é a pressão da liderança. O Palmeiras tem uma pressão que, assim, você chega quando você é líder, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar. Se o Palmeiras empata, ele perde a chance de perder a liderança. Cara, o Abel não tá isso. acostumado. Não tá acostumado, mas o Palmeiras perdeu pro Bahia. O Palmeiras perdeu pro Bahia na rodada aí, então não é assim. O Abel pega qualquer tipo de pressão, ele dobra em 8, põe num saquinho plástico, coloca no bolso. Transforma em motivação. Exatamente, cara. Só que eu vou contar uma coisa pra vocês. O Abel, ele tá pagando o preço, tá? Desse trabalho dele do Palmeiras. Você pega a foto do Abel na coletiva dele de apresentação em 2020 e a foto do Abel hoje, o Abel envelheceu 18 anos, cara. 18 anos, em 5 anos, cara. É absurdo. Sabe quando fizeram isso com o Guardiola, quando ele assume o Barcelona e depois no último ano? Ele não era careca, cara, quando ele assume o Barcelona. Ele termina completamente destruído. Exato, cara. Mas assim, mas de novo, discordo do Marcel, concordo com o Fabrício. Não vai ter o Gomes. Vai ter o Gomes, vai ter o Flaco. Tava conversando com o Dimas Coped, conhece o Dimas Coped? Claro. E ele tava me falando que ele ficou impressionado com a atuação do Fux contra Bruno o Juventude. Fux. Ele jogou de volante, né? Jogou de volante, que não tem volante. Ele é do. Aí o Vini tava dizendo que ele é da base do Inter e estavam comentando sobre o cara. É o substituto que o Palmeiras precisa pro Gomes, tá aí, então não vejo tanta diferença. Não, mas o problema é que sim, ele vai jogar de volante. O grande problema é o Mikael, que é o zagueiro de menos qualidade no Palmeiras. Um grande aí, O que eu acho que tá pegando, Marcel, é assim, e eu entendo você ficar com o pé atrás um pouco de favas contadas de que o Palmeiras já ganhou esse jogo. De novo, pelos jogos recentes e pela forma como o Palmeiras virou contra o São Paulo, como dominou amplamente contra o Juventude. Teve o jogo contra o Bahia, de goleadas, Inter, Fortaleza. A facilidade com que o Palmeiras avançou na Libertadores, virando um jogo contra o River Plate em casa. Cara, hoje, eu acho que assim, o Botafogo... E o Botafogo é melhor que o Bragantino, ok, mas o Botafogo e o Botafoguense, eles pegam o Flamengo acreditando muito mais do que o Bragantino, do que quem enfrenta o Palmeiras. O Palmeiras hoje tá grandão. Ah, não, isso claro. E aí, além disso, eles olham pro banco de reservas do Palmeiras e falam, cara, esse cara é embaçado. Esse cara é embaçado. Cara, a gente não pode esquecer jamais que o Palmeiras, ano passado, ficou por isso aqui, de ser tricampeão brasileiro. E esse ano podia estar brigando pelo tetracampeonato, cara. Então, assim, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro é embaçado. Eu assumo que há um mês atrás eu tinha certeza que o Flamengo ia ser campeão brasileiro, porque era um time que não tomava gol. Mas o que aconteceu foi, o time não faz mais nenhum gol, o ataque não faz mais gol. Já falei aqui, Palmeiras hoje tá embaçado. O Bragantino é diferente do Juventude? É. Mas pra mim vai entrar com o mesmo espírito. Cara, se for 0x0, cara, fecha o 0x0 com um minuto, cara. O Bragantino dos não 10 vai tentar ganhar. colocados é a pior defesa. Sim. 38 gols sofridos, cara. É isso. E entre os 10 primeiros colocados é o único time que tem saldo negativo. Como é que você vai imaginar que o Palmeiras não vai vencer uma equipe que está com 14 jogos e 2 vitórias, entendeu? Então é até uma coisa, cara. Se você pega ainda assim, o recorte não tão recente assim, desde a vitória do Bragantino sobre o Corinthians, na Neoquímica Arena 2x1, no dia 13 de julho... Que era para ter perdido, porque o Corinthians jogou melhor. De lá pra cá, só ganhou mais 2 jogos. Já 23 de agosto contra o Fluminense, 4x2 no Abia Bichedid. Na BBX não, né? No estádio onde estão mandando o jogo ali em Bragança. E a última vitória agora sobre o Grêmio. Então, de lá pra cá, só 3 vitórias, né? Não, mas para efeito do campeonato, o empate basta, né? E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Palmeiras vai se permanecer na hegemonia contra o time do Bragantino? Hoje, o que é que vocês acham? Palmeiras vence ou empata esse jogo? Deixa aqui nos comentários, hein? Pro Flamengo, que serve pro Flamengo, o empate serve pro Bragantino também, um puto resultado. Apesar dos desfalques, um provável Palmeiras para entrar em campo hoje tem o Everton, Giai, Murilo, Mikael e Piquerez, Andréas e Bruno Fux jogando de volante, Maurício, Felipe Anderson, Veiga e Vitor Roque. Esse é o time só troca Vitor Roque por Bruno Rodrigues, esse aqui é o time mal ou menos do Palmeiras. A quase B, assim, do Palmeiras. Porque você tem o Mikael, que chegou com uma pompa, mas não agradou. A torcida não gosta do Mikael. O Fux, que é um zagueiro jogando de volante. O Maurício, que não é titular desse time. O Felipe Anderson, que começou agora a jogar. Só que tem entrado muito bem. Tá entrando muito bem, o Maurício muito bem. Tem entrado Quem muito joga bem. O Veiga. Veiga e Vitor Roque. O Veiga vai jogar no ataque com o Veiga vai fazer a do Flaco, que o Flaco se reinventou fazendo a do Veiga, né? Jogando um pouquinho mais atrás do Vitor Roque. É um baita time, cara. É um baita time. Não é um time, né? Então o Palmeiras tem de desfalques o Evangelista, Paulinho, né? Kelvin, Gustavo Gomes, Emir Martins, Facundo Torres, Evo Moreno e Flaco Lopes. Esses são os desfalques. Não tem primeiro volante, né? O Fux está improvisado, não tem volante. Exato. E o Palmeiras entra pro jogo de hoje com pendurados o Everton, Piquerez, Aníbal Moreno,
Facundo Torres. E o Vitor Castanheira, que o Palmeiras sempre tem que ter um cara da comissão técnica. O Piquerez É um cara pra tomar cuidado, pra não Palmeiras perder enfiar pro... 3 O Flamengo, a 0 no Arrascaeta. primeiro tempo, O Arrascaeta tá pendurado. Tira o Piquerez de campo, irmão. Porque o Piquerez é um monstro de jogador. Não, monstro, cara. no Maracanã. Não, assim, Esse falando Piquerez, sério, pra né? mim a tendência hoje é que a distância do Palmeiras para o Flamengo aumente depois da rodada de hoje. Pra mim, a tendência é essa. Eu falei que, na minha opinião, o Flamengo ganha do Botafogo, mas a tendência de forma geral, cara, pelo Flamengo jogar fora de casa, pelo Palmeiras estar pegando um time em má fase. Em casa. Cara, pra mim. É que se você analisar a tabela inteira, pensando em título, tem um time que pode ser ali a balança que pode fazer a diferença. O Mirassol recebe Palmeiras e Flamengo. E é um time que jogando em casa não perdeu, não perde há muito tempo. A última rodada do campeonato, se eu não me engano, é Mirassol e Flamengo. Eu não sei como é que o Mirassol vai chegar na última rodada e o próprio Flamengo. E o Mirassol pega o Palmeiras, assim, brigando por alguma coisa. É dia 9 de Não pode novembro. chegar na última rodada, assim, o Flamengo brigando pelo título e o Mirassol, de repente, já garantido numa Libertadores. Então não vai jogar já o Palmeiras, não. Pega o Mirassol e o Cruzeiro. Então, assim, o campeonato pode ficar equilibrado por causa desses dois jogos. Mas se o Flamengo não ganhar hoje do Botafogo, por isso que eu digo, não ganhou hoje do Botafogo, esquece. É muita coisa pra acontecer pro Palmeiras não ser Não, campeão mas a semana do brasileiro. Palmeiras é complicada depois. Você porque falou da tabela, o Palmeiras Palmeiras vai... pega o Bragantino hoje, aí o próximo jogo é o Flamengo, aí tem vai a Quito pegar a LDU no primeiro jogo. Na quinta. Entre os dois jogos da LDU tem o Cruzeiro. Que é no Aí domingo, então é na quinta. Aí recebe de novo a LDU e aí visita de novo o Juventude, acabou de jogar com o Juventude, mas era um duelo atrasado, né, 13ª rodada. Ele vai agora de novo ao Alfredo Jaconi pegar o Juventude. Então os próximos 5 jogos do Palmeiras aí, Bragantino, Flamengo, LDU, Cruzeiro e LDU, são jogos que podem definir também bastante. Do mesmo jeito que o Palmeiras está muito em alta, uma sequência de resultados ruins aqui pode colocar em xeque a Porque temporada toda. se o Flamengo não ganhar hoje e o Palmeiras ganhar, a diferença vai para 5 pontos. No mínimo para 5 se empatar. Se perder, o pra Flamengo perder vai para 5 6. Então, assim, aonde o Palmeiras pode perder ponto? Que eu vejo na tabela, Cruzeiro e Mirassol. São os dois times Não, que e o podem Flamengo, tirar né? ponto. Ah, e o Flamengo. Então o Flamengo tira no confronto direto, ficam 2 pontos. Cara, é difícil imaginar. Mas esse jogo Cruzeiro, provavelmente o Palmeiras deve com um misto pra reserva. Porque o Palmeiras joga na altitude de Depende quinta. do que vai acontecer. Não, mas cara, o na Palmeiras joga altitude. quinta na altitude. Vai voltar sexta de madrugada ali. Mas se resolve ganha, lá, cara. vamos O lá. Abel tem aquela coisa de dois dias de Altitude. descanso, não dá pra Cara, Palmeiras colocar o ganha jogador. na altitude. 1-0. 1-0? Vai Não dá poupar. pra, não 1 a 0 dá, é zero. cara, Vai não dá poupar. pra administrar, Vai mas poupar. dá pra administrar. Conheço o Abel, vai Não, o poupar. Dá pra não, mas administrar. O Abel vai colocar poupar. todo 1 a 0 mundo. vai poupar. Vai poupar. Dá 1 a 0 pra administrar. 2 a 0 pode mudar. 1 a 0 não, vai poupar. Não vai poupar. 1-0 ele não vai poupar. Ele Vai colocar- poupar. Cara, quinta e domingo, o Abel tem isso, Não os 2 vai dias de poupar, Não, descanso. se o Palmeiras ganhar de 1-0 dele deu lá, ele não vai poupar aqui. Vai, pelo menos uns 3, 4 Não ele vai vai. poupar. Eu Não acho, vai com força eu acho máxima. pouco provável. Vai cara. ser esse Vai, time cara. B aqui que o VF Não, não vai, cara. Eu escalou acho pra pouco gente. provável aqui. que o Abel segure os caras. Se ganhar só. Eu acho que Eu se, acho que se vai pra enfiar cima, uns 3-0. lá, Flamengo, beleza. LDU, Cruzeiro, LDU. Velho, não. Você ganhar todos esses jogos, você fez o seu ano já. Não, mas Acabou, pode ter um cara. time Acabou forte. o Você vai brasileiro. tirar 3, 4 ali, fazer um misto quente. Senhores, vamos dar uma olhadinha no nosso touch de Palmeiras e Bragantino, porque eu acho que também seremos unânimes nessa resposta, apesar de que o Bragantino precisa ganhar também, né? Não é só o Palmeiras que tem que ganhar, o Bragantino não tá ganhando mais de ninguém, são 3 jogos, 3 vitórias nos últimos 15, 16 jogos, tem que ganhar. Fabrício Bósio, quem precisa mais da vitória hoje? Cara, é embaçado isso aí, meu, porque. Precisar não precisa, né? Porque o Palmeiras. Palmeiras, né, velho? Palmeiras. O Palmeiras tá brigando pelo título, o Bragantino com 36. Difícil imaginar que o rebaixamento vai ser o quê? 41, 42. Não, Esse Bragantino ano eu não. acho que vai ter Não time é não time- caindo com não, 42, Bragantino tá longe 41 de cair. pontos. Então o cara. Bragantino tem 6 pontos pra se salvar. Então quem precisa mesmo é o Palmeiras sonhando com o título. Né? Marcel, Aquilo que eu já falei, né? Assim, o Palmeiras tem apesar de ser maravilhoso líder, 3 pontos, mas é obrigação de ganhar, que senão o Flamengo encosta e tem a final domingo. Então o Palmeiras tem a obrigação de ganhar. é isso. Chico Gilberto acompanha os relatores? Isso. Essa é uma daquelas rodadas que o Palmeiras tem que olhar e falar assim: foi aqui um dos jogos que eu ganhei o Campeonato Brasileiro. Palmeiras. Na pedra, vou de Verdão também. Quanto vai ser o jogo hoje, Gilberto? 3-0 Palmeiras. Marcel, 2 a 0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. 2x0? Eu vou de 3x0 pro Palmeiras. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras hoje vai enfrentar o time do Red Bull Bragantino, né? Lembrando que é um jogo muito importante pro time do Verdão. Uma vitória do Verdão e um tropeço do segundo colocado, o Palmeiras avança ainda mais, né? Se distancia ainda mais. Lembrando que tem um confronto direto no Rio de Janeiro no próximo domingo. Então é muito bom essa partida, é muito bom, né? O Palmeiras hoje vencer, porque o Palmeiras agora só depende dele mesmo para sacramentar aí, né, o título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras agora não depende mais de resultado de ninguém, não depende mais de resultado de tropeço de ninguém.
Palmeiras agora só depende dele mesmo. Mas e aí? Vocês iriam hoje com força máxima contra o time do Bragantino, já pensando também no domingo, no jogo dentro do Maracanã contra o segundo colocado? O que é que vocês acham? Lembrando que, a depender do resultado hoje, o jogo de domingo já deixa de ser um confronto direto, tá? Porque se o segundo colocado hoje perder para o Botafogo e o Palmeiras vencer, o Palmeiras aumenta 5 pontos de diferença para o segundo colocado e deixa de ser um confronto direto, tá? Então, o Palmeiras só depende dele mesmo para se consagrar campeão brasileiro de 2025. Muitos se diziam que não dava mais tempo, não dava mais, mas o Palmeiras é isso. Como na partida também, o jogo só acaba quando o juiz termina para o time do Palmeiras até o último minuto ainda. Há esperança para o Palmeiras reverter resultado, ampliar resultado. Também no Campeonato Brasileiro só acaba quando termina a última rodada, porque o Palmeiras, muitos se diziam desacreditar, foi lá, assumiu a liderança, um jogo a menos, já está com 3 pontos de vantagem, podendo ampliar, com 2 pontos de vantagem, se não me engano, podendo ampliar aí para 5. Mas e aí, o que vocês acharam? Né? O que vocês acham aí? O Palmeiras vai com força máxima hoje contra o time do Bragantino ou poupa para poder jogar no domingo dentro do Maracanã? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!